Olá amigos do Vlog do Zek, hoje com a Canon EOS 6D Mark II, que é a segunda geração de uma das câmeras mais importantes que a gente tem da Canon. Pois é, a 6D, que ela é uma linha que foi introduzida em meados de 2012, com uma alternativa do full frame da Canon para os viajantes numa câmera aí mais leve e prática, menor do que a gente tinha na 5D. Essa daqui que ela se tornou aí rapidamente uma favorita dos fotógrafos no full frame por causa da boa performance sob pouca luz, e também inventou aí esse mercado intermediário full frame abaixo dos $2.000, coisa que era novidade naquela época. 5 anos se passaram, a gente tem aqui a nova Mark II e muita coisa mudou no mercado. Ela chega no mercado muito mais educado aí em relação à performance e qualidade de imagem. A gente tem um monte de concorrentes agora também mais baratas e leves que tentam pegar o lugar dessa linha daqui, e vamos ver o que a Canon está propondo agora em nova construção, as novas funções aqui da 6D Mark II. Essa aqui é uma das câmeras mais controversas agora de 2017, porque vamos ver até onde a Canon consegue te levar nos $2.000 com sensor full frame. Ela está aqui em 14.4 por 11.1 por 7.4 centímetros, que é muito menor do que a 5D aqui. No caso eu tenho aqui no kit uma 5DS de 15.2 por 11.7 por 7.6 centímetros, que é virtualmente do mesmo tamanho da 6D clássica, aquela que também está em 14.5 por 11.2 por 7.1 centímetros. Uma câmera grande aqui, própria para casar com as objetivas também grandes, o formato 135 full frame. O que essas imagens aqui não mostram é, na verdade, o peso, tá? Ela tá aqui em 685 gramas a 6D Mark II, que é muito mais leve do que a 5DS, que está em 845 gramas, e mais leve até do que a 6D clássica, de 755 gramas. Isso porque a Canon optou aqui na 6D Mark II por uma nova construção, que agora ela é totalmente em plástico, tá? Quem vem da linha 5D sabe aí como a Canon investe em blocos de magnésio nessas câmeras maiores, e na 6D clássica, tá, a Canon implementou um miolo e uma placa de policarbonato aqui em cima, para deixar a câmera mais leve e fácil de carregar, além de permitir aí as conexões sem fio, que era novidade naquela câmera. Mas aqui na 6D Mark II eles foram um passo além. Todas as placas são feitas de plástico, tá? Para uma câmera, então, 10% mais leve do que a 6D anterior. Isso não quer dizer que essa aqui seja uma câmera mal feita, tá? Por causa da construção de plástico. E de fato a Canon tem um novo paradigma aí na construção aqui da 6D Mark II. Essa daqui é de longe a câmera de plástico mais resistente que eu já usei. Mesmo com as objetivas grandes e pesadas aqui do formato full frame, nada estala, tá? Quando você levanta aqui com peças mais pesadas, e ela equilibra muito bem aí do 70 200 ou mesmo a 200mm primes, melhor aí do que a 80D e quase idêntica à 5D. Tá nas mãos aqui, o design continua praticamente o mesmo da 6D original, mas cara, na verdade toda a ergonomia mudou, tá? Assim como a gente já viu aqui nos upgrades da 5DS para 5D Mark IV e também lá da 70D para 80D, a atenção da Canon agora tá nos detalhes aqui na 6D Mark II, e você só percebe com a câmera nas mãos, tá? A primeira coisa que a gente nota é que lá na frente, tá, ao lado do botão disparador, a 6D ganhou aquele botãozinho de mudança de seleção de foco, tá? Que tira proveito do novo módulo de foco com 45 pontos, que é muito mais sofisticado do que a gente vai conhecer hoje. Tá? Embaixo desse grip a câmera também ficou um pouquinho mais magra em 27mm de profundidade para o dedo, que é levemente mais confortável do que os 24mm que a gente tinha na 6D anterior. Em cima vocês conseguem ver que aquela fileira de botões AF, Drive, ISO, fotometria e iluminação do LCD agora tem umas dobrinhas, olha, e a curva aqui do LCD também está muito mais suave e mais gostosa de você carregar a câmera a tira-colo, e os botões são mais fáceis de você encontrar no escuro. O disco principal de programação, né, esse que fica no meu dedo indicador, também está bem mais saltado aqui na 6D Mark II, e são esses detalhes que a gente nota em todo o corpo, um emagrecimento do painel de plástico e discos mais saltados, tá? Aqui atrás uma mudança está nesse botão de foco automático, o AF On, que ele está separado da estrela, né, que é o botão de trava aí da exposição automática, e também a troca dos pontos de foco, caso não estejam programados para o controlinho aqui direto no dedão. Esse botão, né, que ele é responsável aí pela ativação dos pontos de foco, diferente da 5D4 e da 7D Mark II, que tem, né, um controlinho rápido. A 6D ainda não tem aquele gatilho, então você tem que usar ainda
esse botão. Atrás tá outra grande mudança que a gente tem que ver aqui, é esse disco secundário de controle, aquele que a gente usa para o dedão. A 6D clássica, tá, ela pegou emprestado aquele controle direcional embutido no disco, tá, uma ideia inventada na verdade aí na 60D, e a Canon levou ele um passo adiante aqui na Mark II, e francamente na minha opinião aqui é a primeira reclamação da câmera nova, tá? Aqui na Mark II esse disco ele tá ligeiramente menor e com um chanfro muito mais acentuado, além dele ser um disco totalmente de plástico, enquanto na 6D clássica ele era um disco aqui de borracha. E aqui vocês conseguem ver que vocês conseguiam girar com quase a palma do dedão, né, esse botão, esse disco aqui, e na 6D nova, olha, você tem que na verdade usar os cantos do botão, é um pouquinho menos confortável, tá? Apesar de vocês conseguirem ver que ainda aquele controle direcional que continua aqui no centro com o botão 7, ele está mais saltado ainda, ou seja, é uma escalada bem mais tátil aqui de botões em relação à 6D clássica, que ela era muito mais confortável. E um problema que eu encontrei aqui também é que se vocês conseguirem ver aqui do lado esse painel LCD que sai do corpo, ele tá, cara, quase da mesma altura aqui, né? Na verdade até um pouquinho mais alto. E quando você vai girar, olha, você acaba escorregando aqui. Eu não achei lá dos upgrades mais ergonômicos, não sei por que a Canon fez isso. E uma dica, testem na loja antes de comprar, né? Sempre essa coisa que eu mostro aqui no vlog do Zek de ergonomia, que quando você vai pegar a câmera na mão, né, muitos de vocês vêm reclamar pra mim, pô, eu fui usar a câmera nova, eu percebi o que você falou, mas ela não tá tão confortável quanto a antiga, e é uma coisa que vocês têm que prestar atenção aí, apesar dela parecer a mesma câmera de sempre. Tomem cuidado que muita coisa na ergonomia mudou aqui na 6D Mark II. De restante aqui, ela está praticamente idêntica à câmera antiga. A 6D que ela perde, né, aquela row de botões que tinha, aquela coluna aqui do lado esquerdo, que a gente tem nas linhas 5D e 7D. E aqui ela ganhou aquela tela LCD que sai do corpo, que a gente vai falar daqui a pouco. E de resto é tudo igual, né? O menu e o info estão lá do lado esquerdo para você usar com as duas mãos. O playback, o Q e o de zoom tá aqui do lado direito para você usar só com uma mão, junto com o delete aqui da casinha do lixo. Esse disco aqui que a gente tem de operação do modo de exposição, tanto automático quanto o PA TV aqui, ele está um pouquinho mais alto, também emborrachado, tá? Esse disco que ele continua da classe intermediária, olha, que ele ainda inclui o CA, que é o Creative Assist, e o função de cena, tá com só dois customizáveis, 1 e 2, enquanto na 5D, quem sempre me pergunta a diferença entre essas câmeras, a 5D não tem esses duas funções, CA, CSN, e ela tem aí até 3 customizáveis, além dela girar só em 180 graus, enquanto aqui na 6D Mark II ela gira em 360. Lá na frente a gente também tem poucas mudanças, né, aqui na 6D Mark II, ainda sem o flash embutido, tá? A Canon não coloca em nenhuma das full frames deles, o que é uma pena, afinal a gente já viu aqui, por exemplo, a Elan 7E, que era uma câmera de película, ela tinha o flash embutido, e não sei porque a Canon tira de todas as suas digitais. O botão gigante aqui da liberação da exposição, aliás, da liberação da objetiva, né, que é um dos melhores mounts que a gente tem aqui no mercado, né, o Mount F, ele é sempre suave, silencioso e rápido de trocar. E uma última reclamação aos botões aqui da 6D é que o botão da previsão da abertura, ele continua desconfortável aqui do lado direito, né? Se vocês verem aqui na 5D e mesmo na 7D, ela tem um botãozão que você aperta aqui com o seu dedo anelar da mão direita, e na 6D na verdade você tem que usar o botão aqui com a mão esquerda, tá embaixo da objetiva, o que pode ser desconfortável para quem vem aí com uma objetiva muito grande além dos 200mm. É uma reclamação que eu tenho aqui. De restante, a gente tem nas laterais, a Canon mudou toda a disposição das portas aqui na 6D Mark II, e vem uma das minhas segundas grandes reclamações aqui. Ela tem portas de lugares novos, mas nenhuma porta nova, né? A gente começa, por exemplo, com a porta USB, que continua no padrão 2.0, né? A gente que já viu 5DS, 5D Mark IV e 7D Mark II com USB 3, já está na hora da Canon colocar uma porta mais rápida aqui, tanto para quem faz tethering, quando está usando lá o EOS Utility no computador, quanto transferir os arquivos. Se você vem aí de uma Sony que inclusive carrega a bateria por essa porta, a Canon tem que começar a mudar isso daqui. Na mesa borracha ela tem o HDMI aqui, que de novo, né, é uma porta aí que ela serve apenas para você ligar a sua câmera na televisão e passar as fotos. A saída de vídeo HDMI aqui, ela continua com overlays da imagem, ou seja, é impossível você usar com gravador externo. Outra
coisa é que a portinha aqui de microfone, ela tá sozinha, sem uma de fone de ouvido, né? O que é quase imperdoável pra gente que já viu na 80D a saída e entrada para fone de ouvido e microfone, ou mesmo na 7D Mark II. Alguns de vocês argumentam que essa câmera 6D não é para vídeo, mas cara, 7D Mark II e 80D elas são mais baratas e tem as duas portas. E lá na frente a Canon remanejou a saidinha de controle remoto cabeado, que ele sai agora para a direita aqui, igualzinho a gente conheceu na 5D Mark IV, enquanto na 6D clássica ela saía com o cabo para frente. E embaixo do grip aqui da minha mão, ela ainda também flerta com a nossa paciência, né? A 6D que tem apenas um slot de cartão aqui, um slot SD que ele inclusive é na mesma bus da 6D clássica com o HS1, né? Que ele é bem mais devagar do que a gente já viu na Fujifilm e mesmo na Nikon D500 com o HS2. É uma questão que a gente tem que colocar aqui, por que a Canon com tanto espaço não coloca um sistema de cartão duplo. E embaixo a gente continua com as baterias LP-E6 da Canon, que elas estão taxadas agora em 1.200 fotos. Eu nunca vi uma Canon com tanta foto assim, com esse tipo de bateria, exceto, lógico, a 1DX, que outro tipo de bateria. É uma das novidades que a gente vai ver com essa câmera que usa o Digic 7 aqui. E, gente, é absolutamente isso, né? Não tem muito mais que a gente vê, continua com essa pata de flash, onde a gente sempre tem o pininho aqui para você colocar o tripé. A Canon ainda declara o mesmo nível de weather sealing que a gente tem nas Canons 6D clássica e essa daqui, que são mais de 45 pontos aí de selo, apesar de eu não julgá-la aqui para você fotografar debaixo de muita chuva. Você vê que são as borrachinhas bem de leves assim, mas enfim, parece que nada mudou aqui na 6D Mark II, mas quando vocês colocam a câmera de perto, vocês veem que ela abriga aqui as novas funções do foco automático, e como a gente já viu também na 80D e na 5D Mark IV, toda a ergonomia mudou, talvez aqui para melhor. Bom, essa câmera aqui, como uma boa DSLR, você vai passar a sua vida tanto no viewfinder aqui completamente ótico e também na tela LCD, que traz a grande novidade aqui do Vari-Angle. Vamos começar falando desse viewfinder. Esse daqui, que ele de novo, né, ele tem um lado bom e o lado ruim. O lado bom aqui é que ele continua o mesmo pentaprisma claro e nítido, sem aberrações cromáticas que a gente está acostumado no full frame, tá? E a Canon ainda foi lá e incluiu aqui o Intelligent Viewfinder, tá? O que é o Intelligent Viewfinder? Acima aqui do prisma tem uma telinha LCD embutida que você consegue ligar e desligar um overlay, tanto de grid quanto os pontos de foco automático, ou mesmo tipo de exposição e carga da bateria. São novidades que quem vem da 6D clássica, que era a estática e nos 11 pontos de foco automático, vai ver com uma grande novidade daqui. Por outro lado, eu não achei esse daqui um upgrade aí digno de uma câmera de $2.000. Por quê? O viewfinder, apesar dele continuar com a mesma ampliação de 0.71 vezes, e ele ser relativamente grande, tá? Em comparação, por exemplo, a minha 5DS, não há diferença de tamanho entre eles, mas a projeção, a 6D continua em 98% só da projeção da objetiva, que é bem diferente de uma 5D que tem o 100%. Eu acho que já está na hora da Canon colocar o 100% aqui na 6D Mark II. Na prática, né, quando você está fazendo alguma composição bem precisa, que você não quer algumas linhas nas bordas do quadro, você vê isso mais apertado aqui no viewfinder, e quando você vai ver a sua imagem no arquivo, ele está muito mais amplo. Eu acho que já perdeu aí a hora da Canon colocar um viewfinder melhor aqui. E também por causa do Intelligent Viewfinder, eles perderam a compatibilidade com o Focusing Screen, que a gente já viu aqui no vlog do Zac. Ele não é mais compatível com nenhuma câmera da Canon. Então é uma questão aí que alguém que use, né, o Focusing Screen tem que se levantar se ele vale a pena o upgrade aqui na 6D Mark II. Do lado de trás aqui, a Canon colocou aqui o novo a tela LCD aqui, também nas mesmas 3 polegadas que a gente tem na câmera antiga, na proporção 3:2. O lado bom é que esse LCD ele ganhou aquela tecnologia Clearview 2, né, que era um grande problema que a gente tinha na 6D clássica. O Clearview ele vai ter laminado, né, o painel TFT com o plástico aqui do lado de fora, sem ter aquele espaço que a gente vê na 6D clássica, que é um painel bem mais profundo. Na Mark II essa tela está com um contraste muito maior e com cores muito mais saturadas, por causa aqui do Clearview 2. Também um grande salto aqui, uma grande novidade, é que essa tela aqui ela tem a tecnologia Vari-Angle, que você consegue tirá-la aqui do corpo, girá-la para trás e girá-la também, principalmente para frente, né? A gente já tinha visto isso, por exemplo, na Nikon D750 no full frame, ou mesmo numa Sony
a 7 II, a Canon ela é a segunda câmera que eu conheço que ela gira para frente no full frame, a outra sendo a Sony A99. Isso é extremamente útil, tá, para quem quer tanto, por exemplo, começar a fazer selfies no full frame, apesar de eu achar um exagero, ou mesmo quem está fotografando aí sozinho, quer fazer um autorretrato com essa tela, ela é muito interessante, inclusive para o pessoal que grava vlogs. É uma grande mão na roda e um dos principais destaques aqui da 6D Mark II. E ainda por cima, ela recebeu a sensibilidade ao toque com toda a interface aqui interativa nos seus dedos. Esse daqui que parece, eu sei que uma grande besteira quando eu falo da sensibilidade ao toque, mas quem vende uma Canon aí 5D Mark III até o mesmo 5DS ou mesmo a 6D clássica, sabe dos problemas que a gente tem numa tela que não seja sensível ao toque. Por exemplo, se você vier aqui para ajustar seu controle de qualidade de imagem na 6D clássica e você quer ir lá formatar o seu cartão, você tem que ficar apertando o botãozinho aqui para cima e para baixo, é um saco de você usar. Na 6D Mark II e em todas as Canon EOS que tenham aí a tela sensível ao toque, você consegue simplesmente apertar aqui o seu menu. Olha, você vai direto aqui de um menu para o outro, é muito mais rápido de usar, além de permitir que a gente faça aí algumas operações interessantes de foco automático, como a gente vai ver do Live View. O lado ruim dessa tela é que, cara, ela continua muito pequena em 3 polegadas, tá? E 1.0 0,04 milhões de pixels, que sinceramente é a mesma tela que a gente já viu da 80D, da T7i e até da SL2, tá? Então eu acho que é no mínimo injusto a gente ter a mesma tela dessas câmeras mais baratas. Tá na hora aqui da Canon começar a colocar uma tela maior na 6D Mark II. Também esse painel aqui, ele tem bordas, digamos, ridículas, né? Hoje em tempos de smartphones que já estão aí com as telas que vão até a borda sem ter um bezel bem grande aqui. E como eu disse pra vocês, ele é um painel bem grosso, né? Quando você vai girar aqui o anel, você consegue ver que você bate esse anel, o seu dedo aqui no painel e perde, né, a tração aqui do disco. É uma questão que fica bizarro você ver uma câmera com um painel tão grosso. A gente que vai ver, por exemplo, a Canon SL2, ela tem a mesma tecnologia por $500, são 3 polegadas em 1.0 4 milhões de pixels. Olha só como o painel da SL2 é muito mais fino. É algumas coisas que eu estou questionando aqui na 6D Mark II por $2.000. De qualquer maneira, na hora de usar, vamos falar de todas as novidades que a Canon colocou aqui do lado de dentro da 7D, aliás, da 6D Mark II, que são 7 novidades que eu quero mostrar para vocês aqui no Vlog do Zec. Bom, essa daqui é a primeira full frame que a gente vê aqui no Vlog do Zec, com o novo processador Digic 7 que a gente já conheceu na EOS M5 e também na EOS T7i. O Digic 7, que ele chega aqui com duas principais novidades na construção dele, né? Uma delas que ele provavelmente é um processador feito em menos nanômetros aí, com maior eficiência. Essa daqui é uma câmera taxada em 1200 fotos, que é foto pra caramba aqui por causa desse processador mais eficiente, né? Eu lembro logo depois do vlog do Zec sobre a 5D Mark IV, vários de vocês vieram perguntar se aquela câmera tinha um problema com a duração da bateria, e sim, a Canon promete ali só 900 fotos, é uma grande novidade na 6D Mark II, a gente ter 1200, e de fato eles entregam por causa aqui do Digic 7. Outras novidades que a gente tem no Digic 7 é principalmente no software, tá? O Picture Style Fine Detail que a gente conheceu na 5DS, ele tira aí vantagem desses sensores de maior contagem dos pixels aí, ele aplica quase um Smart Sharpen que a gente pode fazer no Adobe Photoshop, mas aqui direto na sua câmera, tá? Faz uma grande diferença para quem fotografa, por exemplo, produtos ou mesmo paisagens, porque este Fine Detail você consegue controlar todo o algoritmo de precisão dele, o que ele vai de fato deixar mais nítido e o que ele vai deixar passar. É muito interessante, a gente tem aqui no Digic 7. E outras novidades que a gente tem, né, para a função do EOS Move, né, como o HDR no vídeo, que é uma função de cena, que o HDR ele vai fazer uma gravação em 1080p a 30 quadros por segundo, mas a captura será a 60 quadros por segundo, com 2 valores de ISO intercalando aí. Aí a Canon usa o Digic 7, o poder de processamento aqui, para você unir isso num vídeo só, com maior Dynamic Range. É uma função muito interessante, é a primeira vez que a gente vê no full frame. E a segunda é o Digital IS, né, que a gente já conheceu na T7i e na EOS M5, que é um estabilizador eletrônico, né, das objetivas aqui no modo de filme, que ele vai pegar um corte pequenininho aí do seu sensor. Ele tem um modo ligado, que é o modo Enable, e o modo Enhance, que é o modo melhorado. O Enable ele vai fazer um corte pequeno aí de 1.2 vezes no seu sensor e estabilizar através de um giroscópio a gravação de vídeo com resultados muito superiores ao que eu tenho visto aí, por exemplo, na Sony, com o módulo Steady Shot Insight. E ele tem ainda um modo Enhanced, que usa as objetivas compatíveis com o Hybrid IS, né, no caso aqui a 2470 f4
ou mesmo a 100mm f2.8L, você tem uma estabilização extremamente suave aí, perfeita, sem nenhuma travadinha, e você ainda tem os controles aí para você fazer movimentos de panning. As novidades que a gente tem aqui por causa do Digic 7. O Digic 7 também deixou essa daqui uma câmera muito mais rápida, que ela dispara agora até 6.5 quadros por segundo, junto de outra grande novidade técnica aqui, que é o espelho motorizado, né? O espelho motorizado que eu apresentei para vocês pela primeira vez lá na 7D Mark II, que é aquela tecnologia que ela elimina as molas e os contrapesos do espelho e substitui aí por rodas dentadas e motores. Aqui na 6D Mark II ela tira proveito para ter uma operação muito mais suave, né, do espelho. Você nota isso principalmente quando você está fazendo fotografia servo, praticamente não vibra, né, a câmera aqui, que é uma diferença do que a gente tinha na 6D clássica, que você escutava um barulho bem característico aí na hora do disparo. Também a gente tem aqui um novo buffer, tá, para até 21 arquivos RAW aqui nesse 6.5 quadros por segundo, que ele também é muito mais espaçoso do que a gente tinha na 6D clássica, que beirava aí os 13 arquivos, ou seja, a gente tem quase 50% maior espaço aqui na 6D Mark II, que é um avanço aí significativo para a gente ter nessa classe de equipamento. Ela é bem mais difícil da gente conseguir travar aí em disparo contínuo, e também aqui da 6D Mark II. E outra coisa que eu notei é que essa aqui ela também ganha um novo fotômetro aí com 7.460 pixels, que é a mesma tecnologia que a gente já viu aqui na 80D e também na T7i, que é um fotômetro novo aí com dupla camada, tá? RGB e infravermelho, e ainda o sistema IFCL aí, que ele é o Intelligent Focus Color Illuminance da Canon, que você consegue ter a detecção da pele humana para quando você vai fazer a seleção automática dos pontos. Ela dá prioridade aqui para o sujeito humano, tá? E ela ainda é relativamente preciso aí no dia a dia, apesar de eu ter visto as mesmas dificuldades que eu citei para vocês na 80D e mesmo a 6D clássica, tá? Eu acho essa câmera aqui, ela tá um pouquinho fotofóbica, tá? Quando você coloca aí, por exemplo, um objeto cinza ou preto na sua exposição, ela tende a fazer uma super exposição. Tomem cuidado com o fotômetro, né? Eu já conversei com um de vocês que acha que o fotômetro da 6D já não era das melhores coisas. A 6D Mark II tem um fotômetro novo, mas continua com as mesmas dificuldades. Bom, outra novidade que a gente tem aqui, já falando na parte prática, é que essa daqui ganhou um novo módulo de foco automático de 45 pontos phase, que era provavelmente a maior reclamação que a gente tinha lá na 6D clássica. Mas, de novo, ele vem com coisas muito boas e algumas características que eu não sei o que a Canon estava pensando de colocar numa câmera de $2.000. O lado bom é que essa daqui agora ela troca, né, aqueles 11 pontos que a gente tinha de foco automático da 6D clássica por 45 pontos. A grande novidade é que todos esses 45 pontos têm a tecnologia Cross Type, tá? O Cross Type que ele vai fazer a medição do contraste tanto no eixo horizontal quanto no eixo vertical. A 6D clássica só fazia isso no ponto central, ou seja, os pontos laterais eram praticamente inúteis naquela câmera. Isso não acontece mais aqui na 6D Mark II. O ponto central, na verdade, da 6D Mark II, ela vai até o duplo Cross Type, tá? Que você consegue aí ter uma precisão muito maior com objetivas do f1 ao f2.8, coisa que a gente não tinha na câmera antiga, e ele continua com sensibilidade até o -3 EV aí, que já está padrão no mercado, que é praticamente você ter só a iluminação da luz da lua na areia. É praticamente infalível o ponto central dessa câmera daqui. Também ela ganha todos aqueles modos de seleção totalmente novos para quem vem da câmera clássica aqui. O primeiro deles é que ela tem a função Spot, tá, em cada ponto single. O Spot ele vai fazer uma medição tão precisa que você consegue, por exemplo, fotografar animais atrás das grades, ou mesmo pássaros silvestres através da folhagem. O modo single também você consegue fazer a seleção como era antes para qualquer um dos pontos de foco automático. Agora, né, cresceu de 11 para 45. Ela ganha também o novo modo zona, tá, que ela consegue agrupar 9 pontos de foco aqui desse sensor de 45, mover para o lado ou mover para o outro, e também para cima e para baixo. Interessante para a gente quando a gente quer, por exemplo, mirar só na cabeça de uma pessoa numa maratona. Você consegue usar o modo zona para usar 9 pontos de assistência para fazer, por exemplo, a focagem em cervo. Ela tem também o modo zona grande, tá, que ele vai dividir o módulo completamente em 3, que aí é mais interessante para você seguir, por exemplo, um jogador completo, né, numa partida de futebol. Você consegue ter esse tipo de precisão aqui na 6D Mark II. E por último, o modo automático, ele ganha um sistema de tracking pelo fotômetro, tá? Você consegue usar a prioridade aí às cores e também ao tom de pele para você escolher automaticamente
o sujeito sem ter que você ficar escolhendo o ponto de foco automático. E cara, na prática simplesmente funciona, tá? Essa daqui é uma das câmeras que, como todas as outras Canon que a gente tem com ponto phase, tem o foco praticamente instantâneo aí, mais dependente do motor de foco da sua objetiva. E aqui nos testes, tanto com a 24-70 quanto com a 70-200 ou mesmo a DO 70-300, cara, absolutamente fantástico a performance do foco aqui da 6D Mark II. Por outro lado, vamos falar da parte duvidosa. O principal problema é que essa câmera nova, ela pegou emprestado este módulo de foco da 80D. Então a cobertura que a gente tem desses pontos novos, ele tem 50% de cobertura vertical e apenas 40% da cobertura horizontal. Ou seja, a flexibilidade desses 45 pontos é praticamente risível, tá? Por exemplo, quem estava acostumado em usar só o ponto central da 6D clássica mal vai ver alguma vantagem aqui na Mark II, porque quando você move para lá você já chega na borda. Eu não sei o que a Canon estava pensando quando eles estavam fazendo um módulo tão apertado. Quando a gente vai fazer, por exemplo, a focagem em servo, né, que eu testo aqui com os ciclistas da Avenida Paulista, cara, é bizarro, tá? Na verdade eu acho que a 6D Mark II inclusive perdeu em performance em relação à 6D clássica. A não ser que você mantenha o seu sujeito exatamente no centro, a câmera, qualquer composição que você faça aí, tanto nos 3/4 quanto na metade direita ou esquerda, essa câmera se perde com muito mais facilidade do que a câmera antiga. Então é uma limitação que eu não entendi, a Canon colocar 45 pontos de foco numa câmera dessas, mas copiar o mesmo módulo da EOS 80D. Não sei por que eles estavam fazendo isso. Uma novidade que a gente tem aqui, eu acho que já é qual que é a sexta novidade que a gente tem aqui no vlog do Zeg da 6D Mark II, é que essa é mais uma câmera deles que usa a tecnologia Dual Pixel, né? O Dual Pixel que a gente conheceu lá na 7D Mark II, a gente já viu na EOS 80D, na T7i e também na 5D Mark IV. É uma tecnologia da Canon enraizada aí no legado de foco automático deles, que ele vai fazer 2 fotocélulas por pixel de imagem quando você está usando Live View, para você conseguir aí ter um erro de paralaxe e você ter uma área completamente sensível do seu sensor de imagem à distância. Com esse tipo de tecnologia, o que a Canon conseguiu fazer? A área de sensibilidade está em 80% do quadro, que é o que eu falei para vocês em relação a 5D Mark IV. Se vocês estiverem limitados em relação à fotografia do espelho, cara, simplesmente ativem o Live View, né? Ele vai cobrir quase 80% do seu quadro com uma interação aqui, com uma interface interativa através do dedo. Qualquer lugar que você clicar da tela, ela simplesmente foca. Também a sensibilidade do Dual Pixel, ele vai até -2 EV/meio, que é praticamente o mesmo ponto central que a gente tem no espelho, mas o do espelho é um pontinho só. No Live View é a tela praticamente inteira. O modo de seleção, ele ainda tem um modo com prioridade a rostos humanos, com detecção aqui através do Digic7, que simplesmente funciona. Então quem está fotografando, por exemplo, eventos ou mesmo familiares em casa, é quase a mesma operação que a gente está acostumado agora nos smartphones, que você vê aquele quadradinho seguindo o rosto. E ela funciona aqui na 6D Mark II, né? O tracking você também pode acionar simplesmente tocando a tela, por exemplo, para objetos, que é muito útil quando a gente está fazendo aquela técnica do focus e recompose. Você não tem mais que focar e mover a sua tela, você simplesmente escolhe aqui através do seu tela LCD com o dedo, ela já seleciona o seu sujeito e ela, olha, ela segue o sujeito, você não precisa mais fazer o focusing e recompose. E ela tem ainda uma zona flexível que a gente vai ver que ela é mais utilizada durante a focagem em servo, e você também consegue usar o One Point Live, que usa uma área menor do que 3% do quadro, que é muito mais interessante aí para quem está fazendo fotografia com sujeitos pequenos. Outra coisa, a velocidade aqui desse foco por Dual Pixel é líder no mercado. Aqui a Canon está prometendo até 0.05 por segundo, e cara, a câmera simplesmente entrega. É absolutamente bizarro, tá? A gente colocar, por exemplo, isso daqui ao lado de um smartphone topo de linha, né? Aqui eu tenho um iPhone 8 Plus, que vocês conseguem ver que o iPhone ele dá uma buscadinha. Olha só a performance do Dual Pixel aqui na 6D Mark II. E mesmo o pessoal do mercado mirrorless, né, as fabricantes têm embutido pontos phase, né, no sensor, e não todo o sensor sensível à distância. Olha só, por exemplo, aqui ao lado da Fujifilm X-T20, que a gente vai ver como a Canon simplesmente trava no ponto certo. É uma câmera muito mais rápida. Também a precisão do Dual Pixel é absolutamente de 100%. Como ela tem uma malha densa aí, com quase 20 milhões de pontos de foco, né, em comparação, por exemplo, ao espelho que tem só 45, a chance de front e back focus é praticamente totalmente eliminada. E sinceramente, é o futuro da focagem do Live View, né? A gente já vê alguns celulares usando Dual Pixel, por exemplo, o Google
Pixel ele tem também esse sensor com duas fotocélulas, é uma grande sacada que a gente tem aqui na Canon e um ponto de partida aí para essas novas câmeras que eles estão apresentando. Agora toda a linha deles tem essa focagem muito mais rápida, pelo menos no foco One Shot. O outro lado que a gente tem aqui do Dual Pixel é que, bom, é fácil fotografar um quadro só, e quando a gente vai usar o disparo contínuo pela tela Live View e a fotografia pelo o foco servo. Bom, aí a Canon já derrapa aqui em relação à concorrência, principalmente que a gente tem do 4D Focus da Sony. A velocidade de disparo, quando você está usando o foco servo do Live View, ela cai para 4 quadros por segundo no modo de disparo high, tá? Que ele vai dar, na verdade, a prioridade ao disparo e não a focagem de foco. Então você tem praticamente constantemente o back focus contínuo aí, tá? Porque a câmera ela vai dar prioridade ao disparo mesmo que o seu sujeito não esteja em foco. É bem questionável porque que a Canon está usando essa velocidade. Quando você diminui para o modo contínuo normal, que não é o high, aí a Canon promete até no máximo 3 quadros por segundo. Mas tem um grande porém, este é um valor no máximo. A câmera ela vai dar aqui muito maior prioridade ao foco e ela só vai disparar quando o sujeito estiver em foco. Então o que acontece? Mesmo que ela não encontre o foco, ela não dispara. O que você acaba perdendo aí fotos em momentos decisivos, você fica na dependência da câmera realmente focar, e de fato ela funciona, tá nesse modo, as fotos praticamente tem 100% de acerto, mas ela não é das câmeras mais rápidas para a gente fazer a focagem servo. Também, para deixar as coisas piores, quando você vai usar o modo de seleção automático, que eu acabei de mostrar para vocês aqui, que ele funciona muito bem para seguir rostos, no modo servo ela simplesmente se perde com muita facilidade. Várias vezes ela se dá aí muito mais prioridade ao que já estava em contraste, seja atrás do seu sujeito, ou mesmo ciclistas aqui ao guidão da bicicleta. Eu não sei o que eles estavam pensando aqui. Esse modo aqui ele simplesmente só funciona mesmo quando ele está no modo normal, tá? Que você consegue colocar uma velocidade de no máximo 3 quadros por segundo. E aí quando você usa um modo manual de seleção de área, por exemplo, o Zona ou mesmo One Point, aí a gente tem aí de fato um grande salto para Canon. É um foco que funciona aqui, é uma grande tecnologia. O pessoal que vem aí da fotografia com espelho sabe, né? Vocês vêm conversar comigo que eu tinha razão em relação a 5D Mark IV, que é realmente um novo paradigma que a gente tem de focagem pelo Live View. A 6D ela faz a mesma coisa aqui, apesar de, mais uma vez, ele não ser completamente perfeito. Por fim, uma última função e a mais controversa que a gente tem aqui da 6D Mark II, vamos falar do EOS Move, né? O EOS Move é aquela capacidade que a Canon deu às DSLRs deles de usarem a imagem do Live View, que é essa imagem que a gente tem do sensor projetada na tela LCD, que era para a gente facilitar a composição. Eles começaram a dar saída em vídeo, que é o que chama aí de EOS Move, habilitando aí os fotógrafos e a começar a trabalhar com a gravação de vídeo e usar as mesmas propriedades, as características que a gente tem do sensor grande, com a baixa profundidade de campo e também a boa performance sob pouca luz, a todo mundo que queira começar a gravar vídeo, né? A Canon, que eles começaram a ver nesse mercado uma oportunidade de fazer algo mais profissional, e eles fundamentaram aí a linha EOS-C de Cinema. Eles sempre incluem aí algumas funções reduzidas nas DSLR deles, e vocês sabem que eu não sou um grande fã aqui do EOS Move, né? Eu que migrei de uma 5D Mark II para Blackmagic, que é uma câmera de fato específica para gravação de vídeos. Eu não recomendo a maioria das DSLRs deles, mas eu sei que todos vocês têm uma grande vontade de gravar com essas câmeras. Elas são as mais populares, elas têm uma qualidade, no caso, aceitável, mas vamos nerdear um pouquinho junto aqui e entender por que eu não recomendo mais o EOS Move e nem pensar na EOS 6D Mark II. Bom, vamos começar com a parte boa, que a parte boa é que tudo que a gente acabou de falar de construção, duração da bateria, performance aí do foco automático, inclusive o Dual Pixel, eles fazem parte da gravação aqui do EOS Move, tá? Também a Mark II ela recebeu uma nova velocidade de gravação aí até o 1080p 60, tá? São o dobro de quadro do que a gente tinha, o 1080p 30 da EOS 6D clássica. Tudo que a gente já viu até agora, por exemplo, a tela que gira, a interface sensível ao toque, o próprio Digital IS, o HDR Move e mesmo o foco por Dual Pixel, tá? Vocês conseguem fazer isso durante a gravação. O Dual Pixel, que é a grande sacada aqui de você ter até alguns efeitos interessantes de focus hacking, tá? Aqui a 6D Mark II ela mantém aquelas mesmas 10 velocidades que a gente tem de transição, tá? Tanto para quem está fazendo gravação, por exemplo, de produto, você pode fazer aquele movimento sofisticado de foco automatizado direto na sua objetiva, e mesmo que ele gravando aí, por exemplo, em eventos ou um vlog sozinho, ela te dá ainda duas opções de o foco ou seguir um sujeito só em locked on, ou mesmo ser responsive, mudar de sujeito
sujeito para sujeito, é uma coisa que a gente tem aqui de novidade na 6D Mark II, muito além do que a gente tenha na 6D clássica. Também ela te dá aí os controles sem fio via Wi-Fi, que a 6D clássica ela tem o Wi-Fi, mas não tem o controle de vídeo. A Mark II também consegue fazer isso na interface aí do smartphone. Cara, mais flexível é impossível, de fato essas daqui eu entendo porque as pessoas queiram gravar aqui na Canon. A parte ruim é que toda a parte técnica e a qualidade de imagem desses arquivos de vídeo das Canon DSLR EOS é muito ruim. Bom, o primeiro problema que vocês sabem que eu tenho com eles é que eles estão fazendo nessas câmeras de entrada uma forma aí de adquirir o arquivo por line skipping, né? Eu já fiz um vídeo específico falando sobre line skipping, que o line skipping ele simplesmente pula a cada 3 linhas, ele absorve só a informação de imagem de uma linha só, que você acaba reduzindo em 1/3 aí a performance dos detalhes e também introduzindo problemas de moaré e aliasing na sua gravação. É um dos principais problemas que eu tenho aqui nessa câmera, porque ela não tem de fato o 1920 por 1080p nativos, tá? Que eu acho que o HD ainda tem um futuro muito grande aí em comparação ao 4K, mas nem o HD de verdade a Canon está entregando nessas câmeras. Também a compressão aqui da EOS 6D Mark II, ele só tem agora o sistema IPB, né? O IPB ele tem o intra-frame, ele tem um predictive frame e ele tem um frame bidirecional. Ele descarta as informações do predicted e do bidirecional e grava só a informação do intra-frame a cada 3 quadros, que é uma ideia interessante para quem está fazendo gravações aí mais longas, você ter 1/3 do tamanho do arquivo, mas cara, ela perdeu o All-Eye, né? O All-Eye ele vai pegar cada quadro, vai fazer uma composição e vai gravar a informação completa de movimento e luminosidade de cada quadro de gravação. A 6D Mark II simplesmente perdeu o All-Eye sem explicação. Até a 80D tem o All-Eye. A 6D Mark II ela tem só o IPB, da mesma forma que a gente viu na T7i. Também o bitrate é baixíssimo, tá? Com cerca de 1 megabit a cada quadro, tá? Que ela vai rodar aí a 1080p 60 megabits e a 1080p 30 apenas 30 megabits, que é metade quase do que a gente tem, por exemplo, numa Sony própria para broadcast, que ela tem aceitáveis aí 50 megabits a 1080p. A 6D Mark II não faz nada disso. Também uma alternativa seria você gravar externamente esse vídeo, mas como eu falei para vocês, a 6D Mark II magicamente não tem a saída HDMI limpa, coisa que a gente tem na 7D Mark II, que é muito mais barata, e também ela não tem aí a saída para fones de ouvido, tá? Coisas que alguns de vocês simplesmente argumentam, poxa, mas a 6D não é uma câmera de vídeo. Cara, desculpa, a 80D tem o All-Eye e tem a saída de fone de ouvido, a 7D Mark II tem também o All-Eye, a saída de fone de ouvido e ainda HDMI limpa, e a gente nem tá falando aqui de vídeo 4K, que a gente já viu, por exemplo, numa câmera de $299. É um big letdown a gente vê aqui a gravação de vídeo da EOS 6D. Uma novidade que aí coloca uma coisa no mínimo chocante aqui no vlog do Zek é que a Canon colocou um modo de vídeo por time-lapse. O time-lapse é aquele processo de você capturar um longo espaço de tempo em quadros separados com intervalos para você fazer alguns efeitos aí de acelerar o tempo, né? Fica visualmente muito bonito. Você sempre vê isso tanto em vinheta de programa de televisão ou mesmo algum ou outro evento que você queira dar aquela sensação de dinamismo. A Canon instalou aqui o time-lapse direto no menu da 6D. O grande destaque é que ela dá o time-lapse com saída 4K UHD. Pois é, a gente que já acabou de ver o time-lapse na 5DS, a Canon colocou o time-lapse no menu primeiro naquela câmera, e mesmo a 5D Mark IV tinham a função time-lapse nos menus. Essas câmeras só fazem até o 1080p. A Canon colocou aqui na 6D Mark II a saída 4K em 3860 por 2160 pixels, que ele vai ser uma saída em Motion JPEG, que é o mesmo codec que a gente tem na 5D Mark IV em 4K, a 30 quadros por segundo, a 500 megabits. Então são coisas cômicas, né? Como é que a Canon vai lá e coloca um time-lapse 4K numa câmera que eles tiram todos os recursos de vídeo, como a 6D Mark II, e nas atualizações que a gente viu de firmware, por exemplo, da 5DS, da 5D Mark IV, eles não incluem nada disso. De qualquer maneira, uma câmera mais flexível em
impossível, esse daqui é um dos vídeos mais complexos que a gente já fez aqui no blog do Zec, porque praticamente tudo mudou. É uma câmera principal aqui no lineup da Canon, porque ela vai ter o full frame por $2.000, e eles tentaram fazer o máximo que eles podiam colocar de novidade para atender o público-alvo. Então a gente tem essa construção nova, a gente tem essa tela que sai do corpo, a interface sensível ao toque, né? Para quem está trabalhando, eu que venho da 5DS, por exemplo, eu lembro no review ao lado da 5D Mark IV, é uma mão na roda, literalmente, na verdade, a mão na tela. Você conseguir mudar de ajuste instantaneamente, está tudo de novo aqui, ainda com esse espelho novo, buffer novo, a velocidade de disparo mais rápido, o Digic 7 que traz a duração de bateria animal para a gente ter 1.200 quadros numa carga só, e lógico, quem fotografa aí sequências contínuas sabe que isso é um número muito mais alto aí de quadros. É uma câmera completa, ainda com a novidade do Dual Pixel que a gente tem aí na interface sensível ao toque. E vamos falar finalmente da qualidade de imagem, essa daqui que finaliza aqui esse vídeo com mais uma incrível controvérsia aqui da Canon. A Canon que investiu num novo sensor full frame de 26.2 megapixels CMOS com a tecnologia Dual Pixel na 6D Mark II, a mais recente aí do que a EOS até 5D Mark IV, e com as mesmas tecnologias On-Chip ADC e Design Gapless, que avança significativamente a câmera antiga à modernidade com maior resolução e foco automático instantâneo no Live View, ao mesmo tempo que encurrala a Canon num beco sem saída. Com o dobro de fotocélulas para o foco automático mirabolante, como fica a performance de um sensor com, na verdade, 52 milhões de pixels? Pois é, pouco avançou na 6D Mark II sobre a qualidade de imagem, e este é o novo calcanhar de Aquiles da Canon. Vocês não compram essas câmeras por causa de Dynamic Range ou ruídos no ISO, mas sim pela usabilidade fantástica do foco automático por Dual Pixel. O aumento na resolução é bem-vindo e uma surpresa na 6D Mark II. Com 6 megapixels a mais que a câmera antiga, as impressões agora ultrapassam o 1 metro em 150 pixels por polegada, em 105 por 70 centímetros no papel, contra os 92 por 60 centímetros da câmera anterior. Fotógrafos do mercado editorial estão mais do que bem atendidos pela 6D Mark II básica, e mesmo quem imprime em formato grande verá um ganho notável na qualidade das fotos, um passo além do APS-C atual que estacionou nos 24 megapixels. Os 26.2 megapixels da 6D Mark II também são bem menos exigentes na ótica da objetiva e atendem bem o público-alvo. Não é a mesma insanidade dos 50.6 megapixels da EOS 5DS que eu uso no kit, mas não deixa de impressionar. O Dynamic Range, que é a capacidade do sensor em capturar num único quadro diversos níveis de luminosidade, usados principalmente para o tratamento dos arquivos RAW para recuperação de luz e sombras, também aumentou na 6D Mark II, mas com um enorme e duvidoso porém. A 6D clássica ainda sofria com ruídos coloridos além da compensação de mais 2 EV em softwares como Adobe Camera Raw, e não competia com o que a Sony apresentava nos sensores da linha Alpha e das câmeras Nikon, capaz de tranquilamente compensar até mais 4 EV. A 6D Mark II leva a linha um passo à frente até mais 3 EV, com qualidade justa, sem grandes impactos na performance das cores, o que é bem-vindo. Mas o problema é que a EOS 80D APS-C faz a mesma coisa neste fabricante e virou a dúvida da internet desde o lançamento. Afinal, qual é a vantagem de um sensor full frame na linha da Canon? O que os sites não insistem em notar é na definição dos detalhes recuperados na 6D Mark II, muito mais nítidos que a 80D. Aquela câmera APS-C tem pixels ainda menores que este full frame e a qualidade não agrada muito para quem trabalha pixel a pixel. Mas a 6D Mark II é obviamente mais nítida, apesar de ainda atrás da concorrência e, francamente, simplesmente funciona. Enquanto uma boa técnica seja indispensável na Canon, com o uso do bracketing em paisagens complicadas ou mesmo um simples flash e rebatedor em retratos contra a luz, o ganho é bem-vindo, apesar de obviamente atrás da concorrência da Sony. O mesmo pode ser dito pela performance do ISO na câmera nova, que milagrosamente está na mesma casa da 6D anterior. Lembrem e justifiquem a compra a partir daqui. A 6D Mark II é Dual Pixel, então é um milagre a performance do ISO continuar a mesma de antes. Até valores saudáveis, como 3200, tem pouco impacto na qualidade dos detalhes, um passo largo à frente do APS-C de entrada na casa dos $1.400 que a gente já viu por aqui, e o motivo de ter uma full frame no kit.
Valores mais altos vão gradualmente perdendo os detalhes a favor dos ruídos da amplificação do sensor CMOS, mas com um detalhe que impressiona: as cores vão intactas até o ISO 25600. Isto é mais que o suficiente para jogar na câmera toda a responsabilidade de expor o quadro e funciona nas situações mais desesperadoras. Mas até o ISO nativo novo de 40.000, a 6D Mark II francamente não funciona mais com distorções nas cores. Um tom de roxo domina as zonas das sombras, difíceis de recuperar no computador, e vão na contramão aí da qualidade de imagem bruta. Novamente, uma boa técnica de iluminação e o uso da objetiva correta são primordiais na Canon, e não vale este papo de trabalhar sem luz. As cores também continuam agradáveis na 6D Mark II, sempre uma vantagem dessa fabricante sobre o restante do mercado. Os arquivos são longe da realidade, como já sabemos, mas muito mais sedutores e vívidos, adotados pelo mercado publicitário. Tons puros de vermelho, azul e verde usam a ciência de cores do processador Digic para misturar amarelos, laranjas e rosas densos, mais quentes que o normal, o que leva roxos e marrons ao limite da saturação, próprios para a reprodução de tom de pele e cultura. É notável ver de longe os thumbnails de um review da Canon, agradáveis e coloridos, melhores que a Sony, Nikon e Fuji, e mantém essa marca líder na reprodução de cores, mas agora em 26 megapixels e numa full frame de apenas $2.000, com Dual Pixel. Por fim, o processamento JPEG é a maior surpresa da 6D Mark II, um avanço significativo ao Digic 7, pela primeira vez uma full frame. Enquanto as EOS T7i e EOS M5, todas já vistas aqui no canal, pecavam dos ISOs básicos até os mais altos, a 6D Mark II demonstra o futuro da Canon para quem trabalha direto da câmera. Entre ISOs 100 e 400, o engine inteligentemente separa detalhes como folhas e galhos das árvores de zonas lisas como céu e tecidos, sem perder a textura agradável do sensor CMOS, bonitos de ver direto da câmera. E sob ISOs mais altos, a verdadeira revolução. A Canon finalmente lida com os ruídos apenas no canal Chroma e não Luma, entregando arquivos JPEG com uma textura orgânica, assim como a Fuji faz no Grain Effect das câmeras da linha X. Enquanto a EOS 5D Mark IV e 5DS, ambas com o processador Digic 6, combatem os ruídos com bolhas coloridas aquareladas, a 6D Mark II mantém uma textura agradável nos arquivos incríveis direto da câmera. Enfim, uma das máquinas mais completas que já vimos aqui no vlog do Zek e uma das mais controversas do canal. Cara, o que eu tenho pra falar pra vocês sobre a 6D Mark II? Ela é absolutamente a melhor câmera de $2.000 que a gente já viu por aqui. Pois é, essa daqui traz aí um sensor full frame com a mesma tecnologia Dual Pixel que a gente já viu em praticamente todas as câmeras da Canon. E a gente que já viu aqui, por exemplo, o Nikon D750 que também está em $2.000, ou mesmo a Sony A7 II que está em $2.000, elas não chegam aos pés do que a Canon está fazendo simplesmente hoje, tá? Então eu não sei, tem gente que vem argumentar, pô, vamos ver o que uma Nikon vai fazer na D620 ou vamos ver o que a Sony vai fazer na A7 III. Eu não sei se eles vão trazer o vídeo 4K para essas câmeras full frame, não sei se eles vão trazer a interface, não sei o que eles vão fazer de construção. Hoje, por $2.000, essa aqui é a melhor câmera que a gente já viu por aqui e não vimos tantas coisas, né? Um de vocês foi lá e falou, tá, cadê aquela Pentax K1 full frame que também é $1.800, tem um sensor de 36 megapixels. Bom, quem quiser arriscar um formato Pentax aqui no Brasil, por favor me diga onde vocês estão comprando as objetivas para aquele mount. O que eu encontrei aqui de fato foi uma nova construção totalmente em plástico, ainda mais leve do que a 6D do que a 6D clássica, que coloca a Canon aí num novo paradigma de construção, que as câmeras de plásticos deles sempre virava e mexia, né? Eu acho que a 80D é a melhor que eles faziam. A 80D você levantava algumas objetivas mais pesadas como a 70-200, ela dava uns estalinhos que eu não comentei naquele review. Essa daqui é totalmente de plástico e ela não tem nenhum problema com isso. A ergonomia, como sempre na Canon, mudou completamente. A gente tem novidades aí para atender, por exemplo, o módulo de foco com o botão novo da frente, o AF On está separado do corpo, tá tudo mudou um pouquinho de lugar, apesar de alguns detalhes não estarem funcionando. Por exemplo, esse disco traseiro que eu mostrei para vocês, cara, é bizarro, né? A gente que tá trabalhando, por exemplo, com uma 5D, eu que tenho a 5DS, cara, esse disco você usa o tempo inteiro rápido para ir para um lado e para o outro. Quando você entra uma câmera dessa que ele tá mais para baixo, assim, que mexer, ainda bate na tela, não sei o que a Canon tava pensando aí, testem na loja antes de comprar para ver se agrada todas essas mudanças que eles fizeram. Outras novidades é a primeira full frame que a gente tem na Canon com a tela Vari-Angle, e um Vari-Angle que ele simplesmente vira para frente, coisa que nenhuma outra máquina do mercado, pelo menos essa faixa de preço, faz. O Vari-Angle que ainda coloca aí o Clear View 2, que é uma tela muito mais com contraste alto,
E também a sensibilidade ao toque, que é uma novidade aí que eu acho que é o paradigma para todas as câmeras. A Nikon, por exemplo, né, é um grande destaque que eles estão colocando, que é uma interface fluida na D850 nova. Todas as câmeras que a gente já viu deles, por exemplo a D500, que tem uma interface sensível ao toque, você vê que são poucas coisas que realmente funcionam o toque. A Canon é líder e é uma grande novidade que a gente tem aqui na 6D Mark II. Aí você vai, lógico, tem essas reclamações que eu acho que são um pouquinho injustas. A gente tem uma tela ainda de 3 polegadas com 1.04 milhões de pixels. Quando a gente já vê essa mesma tela na 80D, na Tessat, a gente que vai ver a SL2, pô, é a mesma câmera de $2.000 na mesma tela numa câmera de 500, eu acho que a gente tem que começar a colocar essas questões. Também, como eu mostrei para vocês, é uma tela um pouquinho grossa que bate no disco. De novo, testem na loja para ver se agrada. Do lado de dentro, absolutamente tudo mudou e é evidente para melhor, né? Quem tem dúvida aí se vale o upgrade, cara, desculpa, vale com os pés nas costas recomendar um upgrade. Em relação à 6D clássica, a gente começa aí com o Viewfinder, que agora tem o Intelligent Viewfinder, que apesar de não ser o Viewfinder de 100% como eu gostaria numa 5DS que eu tenho aqui, eu sei a diferença que faz, é um Viewfinder ainda muito claro e que tem esses novos overlays, que são uma novidade para quem vem da câmera clássica. O Digic 7, eu acho que ele brilha aqui nessa câmera, por ele ter uma construção com menos nanômetros e que ele vai ser muito mais eficiente. 1.200 fotos, eu acho que para este review completo, que eu acho que ultrapassou as 2.000 fotos durante o review, com a objetiva, e aqui em São Paulo eu acho que passou das 3.000 fotos dos ciclistas aqui na Paulista, eu acho que eu tive que carregar essa bateria 3 vezes. Então é uma câmera muito boa aí em duração de bateria, que de novo, quem vem de Sony A7 tem que carregar a bateria todo final de tarde, ela tem a portinha USB para você carregar em qualquer lugar, é um outro tipo de equipamento que a gente sempre tem aqui a confiança da Canon na frente, inclusive da 5D Mark IV, o Digic 7 que ainda traz essa velocidade nova de disparo junto com o espelho motorizado, que é muito mais suave. A gente tem um novo módulo de foco automático com 45 pontos, todos cross-type, que de novo é um passo para frente e um para trás, né? O módulo é extremamente apertado no centro, mas cara, simplesmente funciona, né? Ele não vai ter uma grande flexibilidade, que se você quer maior flexibilidade, você tem que ir para uma 5D. Eu até entendo a Canon ter colocado aqui talvez uma Mark III, eles não vão ter saída aí, e de novo, quero ver uma Nikon D760 ou uma D650, o que a Nikon vai apresentar? Porque, por exemplo, você pega a Sony na A7, cara, o foco é praticamente não funciona, né? Você tem aí situações de baixo contraste, a objetiva simplesmente não foca, e vem o pessoal falar pra mim, pô, eu comprei uma Sony A7, não acreditei no que você falou, na hora que eu tava usando, realmente ela demora pra focar, ou ela simplesmente não encontra o foco. Pois é, a Canon vai lá e faz isso de maneira extremamente elegante, ainda com o sistema servo, com o novo fotômetro, cara, é só coisa nova que a gente tem nessa câmera. O que coloca aqui a cerejinha no bolo é o tal do Dual Pixel, e o Dual Pixel que eu não sei, né, a Canon tá se encurralando, porque eu acho que eles não estão vendendo o Dual Pixel direito, ao invés de eles chegarem e falar, olha, o Dual Pixel é o futuro do foco automático, não, eles estão, olha, por acaso os sites, a gente não tem qualidade de imagem nas câmeras da Canon, porque a gente tem um sensor com o dobro de pixels que poucas pessoas entendem sobre isso. O Dual Pixel na nova tela LCD, você ter toda essa flexibilidade de girar a tela e simplesmente tocar e o foco ser instantâneo, toda a limitação que a gente tinha no foco por espelho, a gente simplesmente não tem no Live View. Agora muito mais rápido, ainda com o servo que está engatinhando, tá? O servo não quero dizer que ele não funcione, mas ele é bem devagar em comparação ao espelho, é uma coisa que a gente tem que ver nessa câmera daqui. Por último, a gente vai aí pro EOS Move, que vocês sabem que eu não recomendo, eu acho cara demais, mesmo por $2.000, aí eu já penso, vão para uma Sony A7 II antiga, que ela ainda está em $1.600, porque é uma câmera muito boa, ainda com a mesma resolução, que aí você vai ter o S-Log, S-Log 2, S-Log 3, você vai ter muito maior qualidade naquelas câmeras do que a Canon está insistindo, apesar de ser uma câmera interessante com o Dual Pixel, com a tela que se vira para frente, intervalo sensível ao toque. Não sei por que eles não levam a sério o mercado aí de quem está trabalhando com vídeo nessa faixa de preço. E por fim, a gente tem que falar aí de qualidade de imagem, que cara, ela é idêntica à câmera antiga. Se isso é um grande problema, eu não sei. Lógico que a gente sempre está esperando um avanço, né? E a gente vê que, por exemplo, na 5D Mark IV, a Canon conseguiu fazer um avanço, mas é uma câmera muito mais cara ainda com o Dual Pixel. Aqui, por causa dessa tecnologia, a Canon, por milagre, conseguiu manter a mesma
o mesmo Dynamic Range e a mesma performance do ISO. O pessoal que tá lendo aí Digital Preview, Petapixel, e o pessoal vem falar aquele Tone, não sei o que, eles vêm falar, não, olha, porque é a mesma performance da 80D, é a mesma performance. Só que você vê nos próprios exemplos deles que a 80D não é tão nítida, tá? Então você tem a mesma recuperação em mais 3EV aí nos arquivos RAW, mas os detalhes são muito mais nítidos aqui, e de fato eu tenho que falar, olha, não é a mesma coisa que uma Nikon ou uma Sony, que você consegue fotografar um casal contra a luz e você vai lá e corrige no computador a luz, a exposição. Não, aqui você ainda precisa usar um flash, precisa usar um rebatedor, fazer o seu papel como fotógrafo de iluminar bem a cena e trabalhar dentro do que a gente tem aqui de limitação da câmera. E ainda o Digic7, entregar esses JPEGs, eu não vejo a hora da gente ver uma 5DS, o que eu mais quero, uma 5DS Mark II com Digic7, porque de fato, voltando aqui para 6D Mark II, por $2.000, cara, a gente nunca viu nada parecido aqui no Vlog do Zec. É uma câmera extremamente completa aqui, extremamente flexível. É impossível você não fazer a foto que você precisa com esse equipamento e ainda ter todas essas regalias. A melhor construção de plástico, uma câmera extremamente leve, duração da bateria insana, viewfinder ótico, tá bom, não é 100%, mas é um viewfinder muito melhor para quem vem de uma 7D ou mesmo de uma 80D APC, que aquele viewfinder pequenininho. É muita coisa que a gente tem aqui, simplesmente a melhor câmera por $2.000, que eu acho que a gente já viu aqui no Vlog do Zec. E gente, é absolutamente isso. Vocês podem recomendar o artigo da 6D Mark II completo lá no blog do Zec. Tô dando muito mais atenção agora pro blog, porque essa migração pro Vimeo eu perdi os thumbnails, a interface do Vimeo só aparece lista, então o blog é a base agora aqui do conteúdo do Vlog do Zec e do blog do Zec. As fotos estão lá no Flickr e no Tumblr. Não deixem de visitar também o Instagram, que tem todo o acervo de fotos do Vlog do Zec para vocês verem. O objetivo ainda tá antigo, ainda tô em 2015 lá, pra gente ver o que dá pra fazer com aquelas objetivas numa tela menor. A gente ainda está sociável com vocês via Twitter, via Facebook, no Instagram Stories, também no Snapchat. E gente, é absolutamente isso. Procurei pelo em ovo, não encontrei. A gente tem alguns probleminhas questionáveis, duvidosos, mas cara, absolutamente uma câmera facílima de recomendar. Eu sou um grande fã da Canon, quero ver o que o pessoal vai conseguir responder. Se uma Sony vai para uma A7 III, não a A7R III que eles já lançaram, mas imagina uma A7 III com 4K por essa faixa de preço, duvido que eles vão conseguir fazer. Ou mesmo a Nikon, que vai colocar uma D760 ou uma D620, não sei que número que eles vão apostar nessas câmeras para essa faixa de preço. Vamos ver se eles chegam perto do que a Canon faz com o novo Dual Pixel. E gente, é absolutamente isso. O beijo, o abraço, o muã de sempre.